Olá, pessoal. Começamos agora mais o primeiro Conexão Safras de Mercado sobre o mercado de biodiesel, né? E começamos esse Conexão Safras de Mercado salientando muito a questão do adiamento da elevação da mistura de biodiesel ao óleo diesel, que é da elevação, né, da mistura de biodiesel ao óleo diesel da faixa que se detém até então de 14% para o nível de 15%. Essa mistura, a elevação dessa mistura deveria acontecer no dia 1º de março e foi adiado no meio de fevereiro, né? Mais ou menos que em 10 dias antes do dia 1º de março, que era o início oficial aí do novo padrão de mistura aí do biodiesel, né, pessoal? E a ANP, por questões aí mercadológicas, por questões relacionadas à economia, ao controle de preços, ao controle de inflação, optou, né, por manter o padrão de biodiesel adicionado ao óleo diesel na faixa aí dos 15%, né, pessoal? Os 15%. Basicamente, esse quadro aqui, que é o que eu compartilhei com vocês, é o quadro de vendas de óleo diesel, para vocês verem como as vendas de óleo diesel elas estão em relativo declínio ao longo de novembro, de dezembro, novembro, né? E outubro. Aqui nós temos um quadro, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é uma tabela de vendas mensais de óleo diesel nas bombas, né? A qual 14% dessa composição aqui é o biodiesel. Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, a nossa expectativa das safras de mercado para 2025 é de 69 bilhões de litros de óleo diesel demandados a serem demandados no Brasil no próximo esse ano de 2025, que é um volume 2,5 por quase 2,6% maior que a demanda que fora registrada em 2024, que foi 67 bilhões de litros, né? 67,2, basicamente 67 bilhões de litros de óleo diesel. Então a gente vai passar do patamar de 67 para 69, de 24 para 25. Assim como 23 para 24 passou de 65 para 67. Nós temos aí, nesse sentido, o Brasil com uma taxa média de crescimento de demanda de óleo diesel na casa de 2%, resumidamente. Tá? A perspectiva aí de 24 para 25 é 2,59%, 2,6%. E foi esse mesmo patamar ao redor de 2% que aconteceu aqui de 65 para 67, de 22 para 24. Então nós temos um patamar de demanda e de crescimento na demanda de óleo diesel de 2% ao ano, que corresponde aí a mais ou menos 2 bilhões de litros, tá, ao ano. Não é coincidência que esse o patamar de crescimento também é observado sobre o PIB, porque todo mundo sabe que há uma correlação direta entre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de crescimento da demanda de óleo diesel na economia, né, no país. Pois bem, considerando a nossa perspectiva de demanda de óleo diesel para 2025 em 69 bilhões de litros, nós fizemos um breve cálculo aqui, considerando primeiro a manutenção de B14, 14% de biodiesel, né, adicionado ao óleo diesel, que equivale a 9,66 bilhões de litros de quê? De biodiesel, né, de biodiesel. Porque 14% da composição do óleo diesel é composto por biodiesel. Agora, se considerássemos um aumento normal da mistura do B14 para o B15, que estava até então determinada por lei, né, se considerarmos essa demanda potencial, esses 69 bilhões de litros de óleo diesel consumidos demandariam 10,35 bilhões de litros de biodiesel. Né? O problema é que esses B15, o B15 não, pelo menos até agora, né? A ANP, junto com o seu decreto que determinou a manutenção do B14, óleo diesel, também afirmou que é por tempo indeterminado. Então, nós não sabemos, o mercado não sabe se vai ser na semana que vem, vai ser revertido, ou no mês que vem, ou só no final desse ano. Esse também não é o ponto desse vídeo. Conexão safras de mercado, primeiro conexão safras de mercado relativo ao biodiesel, determinar quando a ANP vai reverter a sua própria decisão ou não.
O objetivo aqui é ver o potencial de perda de demanda do óleo do biodiesel, né? Então, se nós pegarmos esses dois cenários de B14 sobre 69 bilhões de litros esperados para 2025 e B15 também sobre 69 bilhões de litros esperados para 2025, e pegarmos a diferença desses dois aqui, de 10,35 menos 9,66, chegamos em 690 milhões de litros de biodiesel que poderiam ser demandados das usinas brasileiras e não o são, e não o serão. Até quando não sabemos. Mas isso aí é outra história. Isso aí é um motivo, é um tema também para um Conexão Safras de Mercado inteiro, só sobre o quando a ANP poderá reverter a sua própria decisão. Então, assim, pessoal, então o trade-off dessa medida da ANP de congelar o B14 em 2025 representa uma frustração de demanda de 69 bilhões de litros de biodiesel, que por sua vez representa um padrão médio de mensal, né, de 57 milhões de litros de biodiesel, né, pessoal? Uma dica, um detalhe interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que todo esse cálculo, as vendas de óleo diesel, né, esse gráfico aqui e vários outros estudos são temas do nosso relatório semanal de biodiesel publicado na plataforma Safras e Mercado. Vocês podem ver a análise dessa frustração de demanda, o que o mercado está interpretando, como o mercado de óleo de soja está reagindo frente a essa frustração aí, com uma profundidade ainda maior lá no nosso relatório semanal de biodiesel que está publicado na plataforma Safras e Mercado e que eu convido vocês a conhecerem, né, pessoal? Então, seguindo à frente, né, temos um potencial de frustração de demanda de 69 milhões de litros. E essa aqui é uma tabela, tá, que eu sintetizei tudo para vocês aqui. As vendas de óleo mensais de óleo diesel, tá? A demanda equivalente de biodiesel, decorridos aí das vendas mensais de óleo diesel, que é essa primeira coluna. A segunda coluna é a demanda do biodiesel, decorrente dessas vendas mensais, 14% desses volumes aqui, né? Aqui, contrapondo a demanda agregada de biodiesel, nós temos aqui também a produção mensal de biodiesel, né? E aqui também a diferença da produção, da oferta menos a demanda, em litros, tá? Em litros, tá, pessoal? Aí nós temos aqui são os dados de entregas de biodiesel das usinas para as distribuidoras e os recebimentos das distribuidoras pelas usinas no mercado de contratação antecipada. Então está todo mundo enfileirado aqui, um do ladinho do outro. Então nós podemos ver aqui na produção, porque nós vemos o seguinte, que a frustração de demanda, quer dizer, a frustração de demanda, a frustração de demanda decorrente do congelamento do B14, ao invés de para o B15, que dá 69 milhões de litros ao ano, porque esses 69 bilhões de litros é demanda anual de óleo diesel. E esses 966 e 1035 são demandas anuais de biodiesel, né? Então, esses 690 milhões de litros ao ano de biodiesel, que equivale a uma média de 57 milhões de litros ao mês, se nós formos contrapor com o que é produzido mensalmente, parece muito pouco. Parece muito pouco, né? Até mesmo esses 690 milhões de litros ao ano de frustração de demanda de biodiesel, nós pegamos aqui a produção mensal ao longo de 2024, que é o B14, né? Quando que nós temos 600? Temos aqui em janeiro e fevereiro, quando era B12. Janeiro e fevereiro era B12. Janeiro e fevereiro de 2024, né? Era B12. E daí pulou em março, pulou do B12 para o B15, para o B14, né? Pulou o 13, né? Então, essa frustração de demanda anual do biodiesel a equivale a um padrão médio de produção lá do B12, de janeiro a fevereiro, 615, 628. Porque quando passou para o B15, para o B14, ele já pulou lá para 700, ó. 735, 726, quando muito. O menor padrão de demanda já dentro do B14 é 726. Mas ele se equilibra em 735, 750, vai para 800. Ó. Aqui esse mercado de 800 de produção já é se preparando para o B15.
Então vocês podem ver que desde julho o mercado já vem com um padrão de B15 se estocando, ó, se preparando. Ah, mas caiu para 600 em dezembro. Aí a sazonalidade de oferta e demanda. Dezembro é o menor, é o mês de menor demanda de óleo diesel, né? Então menor mês de menor demanda de biodiesel também. Então, pessoal, nós vemos assim que isso 690 considerando o acumulado no ano contra a produção mensal, né? Se a gente for pegar a média mensal mesmo de 57 milhões de litros, é menos de 10%, né, pessoal? Menos de 10% de uma demanda mensal, né? Mas a questão não é em termos de volumes, né? Não é em termos de volumes, é sim a imprevisibilidade jurídica, os investimentos que já foram feitos pelas usinas de biodiesel, as compras que já foram feitas pelas indústrias de biodiesel de óleo de soja, as compras que já foram feitas pelas distribuidoras e misturadoras aí de óleo diesel com biodiesel, né, prevendo um B15, que agora não vai acontecer mais e não sabemos quando vai voltar. Então essa é toda a questão aí, tá, pessoal? Que são os impactos aí no mercado de biodiesel. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo Conexão Safras e Mercado.